Meus irmãos, mais uma vez quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões da nossa igreja, aonde quer que a palavra do Senhor esteja chegando nessa noite, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus repouse sobre suas vidas também. Damos graças a Deus por mais um domingo, por mais uma semana que se inicia, pelo privilégio que nós temos de poder começá-lo na casa do Senhor. Vamos abrir as Escrituras. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo na epístola escrita aos Hebreus. Nós vamos ler no capítulo de número 12, iremos ler do verso 1 até o verso de número 13. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 13. Conforme você achar o texto, se você puder, eu lhe convido a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 12, do 1 ao 13. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes aparecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Que o Senhor nos abençoe com a sua bendita palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, os nossos corações estão alegres, nossas almas estão adorando diante do Senhor, e nós podemos nos deleitar diante da Tua presença. Nós não somos merecedores de estar aqui. Não existe em nós nenhuma virtude própria. Mas se aqui estamos, estamos por Sua infinita misericórdia. Nesse momento nós temos ao alcance dos nossos olhos a Sua palavra. E cremos que ela é pão vivo que alimenta nosso coração. É água viva que sacia a sede de nossa alma. É bússola certeira que nos aponta o caminho a seguir. Nós cremos que o Senhor fala através da sua palavra. E nós precisamos ouvir a sua voz.
Então nós te suplicamos, Santo Espírito de Deus, Tu que sonda mentes e corações, Tu que esquadrinha os nossos passos, fala conosco nesta noite mais uma vez, através da Tua santa e poderosa palavra. Traz consolo ao nosso coração, traz refrigério à nossa vida, traz deleite à nossa alma. Se for preciso, nos corrija, nos exorte, nos repreenda, mas não permita, Senhor, que deixemos este lugar da mesma maneira como nós chegamos até aqui. E se aqui entre nós, ou a nos acompanhar à distância, houver alguém que ainda não conhece a Teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos do domínio da morte para o louvor do Teu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos? Correndo com perseverança, corrigidos em amor. Iniciamos o penúltimo capítulo da epístola escrita aos Hebreus. Após um longo período, no 11º capítulo, fomos imersos pelo autor bíblico em uma profunda doutrina que revela-nos a natureza da fé, suas aplicações, sua causa e sua finalidade. Como quem transcorre em um tempo cronológico, o autor de Hebreus nos remeteu aos primeiros instantes da humanidade, trazendo-nos exemplos primitivos contidos nas Escrituras, no primeiro livro do Compêndio Sagrado, de exemplos de homens que saltam do texto como verdadeiros símbolos de fé. Avançamos e percorremos a história do povo hebreu, e dentro dessa história destacaram-se indivíduos, homens, mulheres, piedosos que demonstravam com sua própria vida a natureza desta fé da qual ele se propõe a pensar, e de maneira prática os efeitos dessa fé sobre a qual ele está a discorrer. O capítulo 11 revela-nos aquilo que seria como uma galeria de indivíduos que merecem uma destacada atenção em face de sua proeminência no tempo em que viveram e das contribuições que aqui deixaram. Indivíduos imperfeitos, como bem sabemos, que em suas limitações, fraquezas e pecados sucumbiram, mas que foram tidos como exemplos de homens e mulheres que podem ser usados por Deus, ainda que fracassem em sua própria jornada. Vimos no final da última sessão do capítulo 11, como o texto bíblico demonstrou-nos um Deus que usa os improváveis, fazendo por meio destes coisas grandiosas, a fim de que o seu propósito fosse cumprido e a sua glória manifesta entre os homens. Chegamos ao 12º capítulo. E se no capítulo anterior ele falou sobre diversos exemplos de fé, ele agora deseja que nós olhemos para o nosso próprio coração, nos espelhemos como quem está diante de um espelho e analisemos a nossa própria vida, se em nós é possível identificarmos todos esses atributos, todos esses aspectos, todas essas virtudes que o capítulo 11 apresentou-nos através de indivíduos tangíveis que foram sinônimos de fé. No 12º capítulo, em sua primeira sessão, o autor de Hebreus quer nos fazer entender que estamos percorrendo um caminho, que estamos trilhando uma jornada e que também devemos olhar para um exemplo, não mais o exemplo dos santos homens de Deus descritos até aqui, mas o exemplo daquele que, diferente de todos os outros contidos no 11º capítulo, jamais fracassou em sua caminhada, nunca errou na sua jornada. Devemos nos espelhar naquele que de maneira gloriosa viveu entre nós e nos deu exemplos tangíveis de como se deve viver um discípulo de Cristo. E iremos então perceber que existe uma relação entre nós e Deus e nós, uma relação de filhos e pais, de pai e filhos. E dentro desta relação, o Senhor corrige aquele filho que Ele ama. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 12. E eu quero percorrer esse texto com você nessa noite, a fim de compreendermos como correr com perseverança, sendo corrigidos e moldados pelo amor do Senhor.
A primeira verdade que o texto bíblico nos traz está justamente no primeiro verso. E o que é que nos diz o primeiro verso? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. A primeira verdade que o texto bíblico então me propõe é que eu preciso seguir em frente, mas para que eu possa avançar, eu preciso ter a consciência que existem exemplos testificados ao meu redor, que me exortam a não desanimar na minha jornada e a se manter firme e convicto na minha caminhada. Existe um equívoco em muitas das vezes em que esse texto é interpretado. E quando falamos sobre essa grande nuvem de testemunhas, as pessoas tendem a pensar que estamos sendo vigiados e ao nosso redor existe um monte de gente prestando atenção em nós. Não que isso não esteja acontecendo, pois sem dúvida alguma existe mais gente que observa você do que você possa imaginar. Contudo, o propósito do texto aqui é que essa grande nuvem de testemunhas que testificam desta genuína e autêntica fé seja por nós compreendida como todos os indivíduos descritos no capítulo 11. O autor de Hebreus está falando de várias pessoas que em distintos momentos da história e ao longo do curso de toda a gloriosa obra redentora do nosso Deus, surgem como indivíduos que nos testificam e que nos cercam, como quem contempla alguém que corre um desafio, a fim de que possa perceber neste um verdadeiro testemunho de fé. Mas para que nós possamos avançar e seguir à frente, o texto então me diz que eu preciso me desembaraçar de todo o peso do pecado que me assedia, para que eu possa correr como uma verdadeira, gloriosa obra de Cristo, uma carreira proposta por Cristo, e eu possa atingir o objetivo que Cristo me propõe a seguir. O texto então começa me mostrando que eu preciso me desembaraçar para poder seguir à frente. Eu preciso me despir daquilo que me impede de viver um verdadeiro cristianismo. A palavra desembaraçar na língua grega significa simplesmente renúncia. O texto então está falando que eu preciso renunciar, que eu preciso abandonar, que eu preciso romper, que eu preciso dizer não de forma absoluta e convicta a tudo aquilo que me impede de trilhar o caminho da salvação. Eu preciso então abandonar de uma vez por todas tudo aquilo que me impede de viver um genuíno relacionamento com Deus. Eu preciso então romper de uma vez por todas com tudo aquilo que pesa sobre os meus ombros e me incapacita de correr o percurso que o próprio Deus propôs para mim. O texto diz que eu preciso de perseverança, mas o texto também diz que eu preciso abandonar o peso da transgressão. Imagine você se propor a fazer uma longa caminhada, ou quem sabe correr uma grande distância, e ter sobre os seus ombros uma série de coisas, pesos, malas, bolsas, e ter que carregar tudo isso ao longo do percurso. Sem dúvida alguma você vai cansar muito rápido, você vai fracassar muito rápido, você não vai alcançar o objetivo, porque você traz sobre si um peso que não é necessário. O autor de Hebreus então está dizendo que eu preciso olhar para a minha própria vida, fazendo o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, examinar o meu coração e perceber o que na minha vida está pesando sobre os meus ombros e me impedindo de continuar a jornada no ritmo com o qual eu preciso continuar. Há uma carreira que está proposta. Há um caminho que está diante dos nossos olhos, há uma jornada que precisa ser percorrida, mas se eu não abandonar o peso do pecado, eu não vou conseguir fazer a primeira curva do percurso. Mas se eu não abandonar o peso da transgressão, eu não vou conseguir ir a poucos metros à minha frente. Eu preciso então me desembaraçar de todo o peso do pecado que me assedia, para correr com perseverança essa carreira que foi proposta por Deus. O apóstolo Paulo concordaria com o autor de Hebreus, quando ele diz lá na primeira carta, no capítulo 9, no verso 24, de Corinto, ele diz o seguinte: não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que os alcanceis. Existe um comum modo de tratar o aspecto da vida cristã na maioria dos autores do Novo Testamento. A imensa maioria deles gosta de usar a alegoria dos esportes, talvez pela influência da cultura grega.
Paulo está fazendo isso aqui em 1 Coríntios do capítulo 9, verso 24. O autor de Hebreus também está fazendo isso no primeiro verso que nós estamos examinando no capítulo 12. E lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 16, o apóstolo Paulo vai fazer a mesma coisa, quando ele diz: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A ideia presente nesses textos é a ideia de alguém que está trilhando um caminho, que está percorrendo um caminho, que está correndo uma corrida. As palavras selecionadas por esses textos são palavras que exaltam exatamente essa figura do atleta, daquele indivíduo que vai correr uma maratona, que vai correr um caminho a seguir. Esse indivíduo que tem um objetivo, que é cruzar a linha de chegada, que é encontrar o prêmio no final da largada. Esse indivíduo que tem de fato o anseio de não ter sido inútil todo o seu esforço. E é por isso que em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual é o alvo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós temos um destino, nós temos um lugar para chegar. E é preciso fazer esse caminho e se esforçar ao longo desse caminho. Mas para que eu consiga cruzar a linha de chegada, eu tenho que me desembaraçar de tudo aquilo que pesa sobre os meus ombros. Eu preciso me despir de tudo aquilo que me impede de avançar à frente. Eu preciso abandonar tudo aquilo que trava as minhas pernas, que inutiliza os meus passos. Eu preciso deixar tudo isso para trás e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Não há como seguir Cristo e manter-se preso às amarras do pecado. Não há como seguir Cristo e viver enjaulado na transgressão e na desobediência. Não há como estar com Cristo e ao mesmo tempo estar com o mundo. O apóstolo Tiago diz: não sabe você que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E ele então começa dizendo, chamando você de infiel. É Tiago, né? Não. Ele já começa, o boa noite dele é essa: infiel. Como é que você quer andar com Cristo e ao mesmo tempo você quer andar com o mundo? Como que você quer cruzar a linha de chegada da nova e gloriosa Sião, se você continua carregando um monte de peso que você já podia ter abandonado muito tempo atrás? Se você já leu o livro Peregrino de John Bunyan, você sabe que quando ele se vê diante da cruz, todo o fardo que ele traz sobre os seus ombros cai dos seus ombros, e ele fica livre daquele fardo, e ele pode caminhar com muito mais celeridade, porque o peso foi removido dos seus ombros. Por que você insiste em carregar um peso que Cristo quer arrancar dos seus ombros? Por que você insiste em levar uma bagagem que Cristo já disse que você pode deixar pelo meio do caminho? Por que você insiste em sofrer carregando um peso que não é necessário você carregar? É preciso que você abandone tudo aquilo que lhe impede de viver uma verdadeira vida com Deus. Mas existem coisas que nós não estamos dispostos a abandonar. Existem coisas que estão em um rol seletivo de afeição em nosso coração caído, que nós não estamos dispostos a renunciar. E aí vamos criando aqueles pecados de estimação, aqueles pecadozinhos bonitinhos, fofinhos, que a gente guarda no cantinho mais escondido da nossa vida, e que ninguém pode ver, mas que continua nos fazendo voltar lá a todo momento. E Deus quer que nós sigamos a Ele, e Deus quer que nós caminhemos ao seu lado, e Deus quer que nós vivamos a sua novidade de vida. Mas para isso eu preciso abandonar todo o embaraço do peso do pecado que assedia o meu coração, e correr com perseverança a carreira que está proposta diante dos meus olhos. Eu não sei se você leu na sua Bíblia, mas Jesus Cristo, quando chamou você para andar com Ele, Ele começou a conversa dizendo assim: quer vir comigo? Muito bem, tome o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Ou você topa, ou você não topa. Ou você vai, ou você não vai. E não tem rota alternativa. O caminho exige
indiscutivelmente a necessidade de carregar uma cruz. Só que a cruz, mesmo sendo a cruz, ela ainda é mais leve que a bagagem da tua transgressão. Ela ainda é mais leve do que o peso da tua mentira. Ainda é mais leve que o peso da tua prostituição. Ainda é mais leve do que o peso da tua iniquidade. Ainda é muito mais leve do que toda carga sórdida de imundície que você carrega na sua vida. Porque Jesus Cristo disse: o meu fardo é o quê? É leve. E o meu jugo é suave. Mas você quer chegar no céu carregando um monte de tralha que não tem necessidade. Sabe quando você vai fazer aquela viagem de um dia? Tem gente que vai fazer a viagem, vai passar 24 horas num lugar, leva 30 malas. Né? Parece que vai passar um mês. Aquele monte de tranqueira. Não vai usar nem a metade, mas a conversa é: pode ser que eu precise. Eu vou levar aqui 20 pares de roupa. É só 24 horas, rapaz. Mas vai que eu precise. E pior que talvez você possa precisar mesmo. Eu lembro que uma vez, assim que eu comecei a namorar a minha esposa, eu fui para deixar ela na casa dos avós. A gente morava em São Paulo. Aí estava chovendo. E aí eu fiz a minha bagagem lá. Ela disse: só vai levar uma calça? Eu disse: para quê? Basta uma, eu vou voltar amanhã. Vai que acontece alguma coisa. Não, vamos embora. A gente andando na avenida. Nós era lascado desse tempo, não tinha carro, né? Aí estamos andando na avenida, aí passa um carro dentro da poça de lama. Adivinha o que aquela lama fez? Eu disse: que boca de praga infeliz é essa? E eu só tinha uma calça. Possa ser que você precise, mas nós carregamos muita coisa na nossa vida que não tem necessidade. A gente carrega sentimentos no coração que não faz sentido. A gente carrega mágoas na alma que não fazem sentido. A gente carrega ódio das pessoas que não faz sentido. A gente carrega um monte de coisa que não faz o menor sentido. Mas nós insistimos em carregar essas coisas. Mas o Espírito do Senhor está dizendo: jogue tudo isso fora. Abandone tudo isso, deixe tudo isso. Não há necessidade de carregar nada disso, porque essas coisas lhe impedem de percorrer o caminho na velocidade que Deus deseja que você percorra. Porque você carrega um fardo que não precisava carregar. Porque você leva um peso que não precisava levar. Porque você vive arrastando uma âncora que só lhe impede de chegar ao seu destino final. É preciso abandonar essas coisas. É preciso deixar essas coisas. Mas é preciso que olhemos para o nosso coração e enxerguemos em nosso coração o que é que eu preciso renunciar hoje. Talvez eu tenha que renunciar a uma intriga, ou talvez eu tenha que renunciar à minha própria razão. Porque, claro, você sempre tem a razão. Ariano Suassuna já dizia: só existe 2 tipos de gente, e eu concordo com ele: aqueles que concordam comigo e aqueles que estão errados. Talvez você tenha que renunciar à sua razão. Você é o dono da razão. Você nunca errou, você nunca falhou, você é perfeito. Talvez você tenha que renunciar a uma rixa que você carrega há não sei quanto tempo, não sabe nem o motivo mais. Aí passa a vida inteira intrigado de alguém. Por quê? Não sei. Não fui com a cara dele, não gostei dele, me zambuei com ele. E aí? A coisa mais incoerente do mundo é um crente intrigado do outro. Porque, vamos bem, se eu vou para o céu, você também vai, como é que você vai passar a eternidade inteira de cara feia um para o outro? Se você ficar desse lado do rio da vida, eu fico daquele lado. Vai ser assim que você vai fazer lá? Não faz sentido. Existem coisas que nós precisamos abandonar para de maneira leve continuarmos a corrida que Cristo nos chamou para seguir. Mas não somente isso. Olha o que ele diz no verso 2: eu preciso olhar com firmeza, não mais para os exemplos do capítulo 11, mas para o exemplo que salta no capítulo 12. Ele diz no verso número 2: olhando firmemente para o autor
e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Eu preciso olhar com firmeza para o perfeito modelo das Escrituras. Eu preciso olhar com convicção para o infalível exemplo revelado no texto sagrado. E não é nenhum daqueles que foram apontados no capítulo 11, mas é a essência de todo o livro de Hebreus e de toda a gloriosa palavra. Eu preciso olhar com firmeza para o autor e o consumador da minha fé. Eu preciso olhar com convicção para aquele que de fato surgiu diante dos meus olhos como o alvo e o modelo perfeito no qual eu devo me espelhar. Eu preciso olhar para Cristo. E ele então começa dizendo Cristo como um autor. Sim, porque a fé salvadora nasce no seu coração a partir de Cristo. E ele coloca Cristo como consumador, porque a fé salvadora é validada na sua vida por meio do sacrifício de Cristo. E então ele descreve Cristo como aquele que suportou a cruz. E isso tem harmonia com Deuteronômio capítulo 21, versos 22 e 23. E lá em Deuteronômio capítulo 21, versos 22 e 23 diz: se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto e pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. O que foi que aconteceu com Cristo? Cristo foi punido com a pena capital. Cristo foi crucificado e suspenso no madeiro. Mas no mesmo dia o desceram da cruz e o sepultaram. Mas no livro de Deuteronômio está afirmando que aquele que era pendurado no madeiro se tornava maldito. E então o que é que o Evangelho está me ensinando? Porque eu devo me espelhar em Cristo. Porque Cristo assumiu a culpa da minha transgressão. Cristo assumiu a culpa do meu pecado. Cristo levou sobre si a minha iniquidade. E Cristo tornou-se maldito por causa da minha maldição. E toda a ira de Deus que repousava sobre a minha cabeça foi transferida para Cristo, e Cristo suportou este alto flagelo para que eu pudesse de fato ser um filho de Deus. Então eu tenho que olhar para Cristo. Não é para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Abel, para Noé, nada disso. Eu tenho que olhar para Cristo. Porque a fé que salvou minha vida nasceu em Cristo. A fé que valida a minha vida está consumada em Cristo. E Cristo suportou a cruz para que eu pudesse ter paz. É por isso que no verso 3 ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando na vossa alma. Eu preciso olhar para Cristo e entender que é Cristo a razão de estarmos aqui. A minha fé nasce em Cristo, é validada por Cristo e tem sentido a partir da obra de Cristo. Para que eu possa ser o quê? Um filho de Deus. Mas se você é filho de Deus, então a dinâmica do Pai precisa ser admitida por você. E como é que o Senhor trata seus filhos? Aí agora ele vai fazer uma longa descrição, minuciosa, de como Deus trata seus filhos. Aí vamos agora examinar o nosso coração e ver se nós estamos sendo os filhos que Deus quer que a gente seja. E como que Deus está lidando conosco. A primeira verdade que eu preciso entender como tema central: Deus é Deus. Deus disciplina a quem Ele ama. Amém, igreja? Deus disciplina quem Ele ama. Ponto. Mas isso é urgente. E por que que isso é urgente? Porque uma gigantesca multidão que afirma ser filhos e filhas de Deus não aceitam a disciplina de Deus. Eu sou filho, mas não obedeço. Eu sou filho, mas eu não honro meu pai. Eu sou filho, mas eu não renuncio ao meu pecado. Eu sou filho, mas vivo constantemente despertando
procurando no meu pai toda sorte de frustração e insatisfação diante do tipo de vida que eu adotei. Que tipo de filho sou eu? O autor de Hebreus então me mostra que Deus disciplina os filhos que Ele ama. Olha o que ele diz no verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Por que ele está mencionando isso? Se você lembra do finalzinho do capítulo 11, você viu que lá ele começa a fazer uma descrição genérica. Foram presos, foram perseguidos, foram jogados nas covas dos leões, foram esmagados ao fio da espada, sucumbiram, sofreram, padeceram. Aí ele diz, o mundo não era digno deles, diante do testemunho vibrante que eles tinham, pagando com a própria vida por sua fidelidade ao Senhor. Aí agora ele está dizendo o seguinte: você luta contra o pecado, você tem que lutar contra o pecado, mas você não lutou a ponto de ter que perder a sua própria vida. Você não lutou a ponto de ter que entregar a sua própria vida. Qual preço nós temos pagado para renunciar ao nosso pecado? Cristianismo é renúncia. Ponto final. Foi dito, vinde como estáis. Mas não foi dito, fique do jeito que você quiser. Não. Boa noite para você. Venha do jeito que você tiver. Nós vamos aprumar você. Amém, igreja? É, porque o pau que nasce torto, aqui o carpinteiro bota ele na prensa e ele fica retinho. Eu faço o que eu... Não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, aqui você vai tomar jeito, porque aqui é assim. Quando eu abuticar esses olhos assim, você fica se tremendo. Você luta contra o seu pecado? Você luta contra a sua transgressão? Você luta contra a sua natureza caída? Até que ponto? Até que ponto você está desejoso de renunciar ao seu próprio eu? Porque cristianismo é renúncia. Eu tenho que renunciar às inclinações da minha carne, eu tenho que renunciar às impulsividades da minha natureza, eu tenho que renunciar à minha intempestiva forma de ser, eu tenho que renunciar a um monte de coisa, eu tenho que subjugar a minha natureza, para que eu possa manter uma luta constante contra o pecado. Porque o pecado não tira férias, o pecado não tem horário de almoço, o pecado não se ausenta um segundo que seja de nossa convivência constante. Então eu estou lutando contra o pecado a todo momento, eu não posso baixar a guarda. Eu preciso lutar contra o pecado. É preciso que você lute o preço do sangue, mas não retroceda, custe o que custar. Mas não apenas isso. Aí ele começa no verso 5 e 6. Olha, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ele e açoita a todo filho que ele recebe. Ele está citando o livro de Provérbios, capítulo 3, verso 11 e verso 12. E lá em Provérbios 3, 11 e 12 diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Ou seja, não se canse de Deus chamar a sua atenção. Mas pense numa geração que não gosta de levar aperto. Gosta não. Gosta não, mas não, tá demais. Aí o autor de Hebreus está dizendo que você não pode se cansar. Ainda bem que é ele que está dizendo. Você não pode se cansar de toda santa vez que eu puxar a sua orelha. Por quê? Não se enfade da repreensão, porque o Senhor repreende a quem Ele ama, assim como um pai ao filho a quem Ele quer bem. Sim, Deus nos corrige. E por que Deus nos corrige? Porque Deus nos ama. Se Deus não nos amasse, ele vai construir esse raciocínio aqui. Se Deus não nos amasse, Deus simplesmente nos ignoraria. E aí ele vai usar a figura de pais carnais. Você que tem filho, como eu tenho, você não ama seu filho?
Se você ama seu filho, você deixa seu filho fazer as coisas erradas e finge que não está vendo? Qual é o pai que faz isso? Nenhum pai. Se você ama seu filho, quando você vê o seu filho no caminho da desobediência, o que é que você faz? Você corrige. Se um pai corrige o filho, por que Deus não corrigiria aquele a quem ele ama? Entende? Compreende? Nós não podemos nos enfadar da correção do Senhor, porque se o Senhor nos corrige, é uma prova inequívoca de que Ele nos ama. É por isso que a correção do Senhor, por mais que ela seja dolorosa, e se você leu a pastoral, você já entendeu isso, por mais que ela seja dolorosa, ela em alguma medida gera em nosso coração satisfação, porque nós temos então a consciência, Deus está me repreendendo, porque Deus me ama, porque Deus me quer bem, porque Deus está olhando para mim e está cuidando de mim como um pai cuida do seu filho, corrigindo seu filho, repreendendo seu filho, chamando a atenção do seu filho. Não é assim que um pai e uma mãe que ama seu filho faz? Se você odeia seu filho, deixe seu filho fazer o que ele quiser. Não tem maneira mais eficaz do que você destruir a vida dele. É só você deixar de fazer o que ele quiser. Ele escolheu o que ele quiser e você finge que não está vendo nada. Você está colaborando para a ruína total e completa dele. Agora, quando você ama seu filho, nem que você tenha que repetir 1 milhão de vezes, nem que de vez em quando você tenha que tirar a macaca e meter a peia, mas você não deixa seu filho fazer o que ele quer, porque você ama seu filho. A mesma coisa é Deus. E é por isso que Deus fica insistindo com você, e Deus fica chamando você, e Deus fica repreendendo você, e Deus fica usando esse careca gordo para chamar a sua atenção e dizer a você: tome jeito, porque o caminho largo conduz para onde? Mas a porta estreita leva para onde? Para o céu. Entende? Aí o texto está dizendo, nós temos então que aceitar, sem enfado, a disciplina do Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos corrige. E a gente não pode se abater quando a correção dele vier sobre a nossa vida. Nós temos então que nos lembrar, Deus nos ama. E é por isso que ele nos repreende. E ele açoita a todo filho a quem ele... Aí você achou que ia ser só sabor de mel, não é? Aí você pensou que ia ser um mar de rosa, você ia pisar em um caminho de rosa florida, e você ia mentir, roubar, se prostituir, fazer o que o Satanás gosta no mundo, e não ia acontecer nada com você. Aí o papai apareceu e meteu a pé em você. Por quê? Porque ele te ama. E por que ele te ama? Porque ele te escolheu antes da fundação do mundo. E nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele não desiste de você, mesmo você sendo rebelde, do jeito que você é, não vale nada como você não vale, mas ele não desiste de você, vai lá e puxa você pela orelha e diz: eu não lhe largo, porque eu dei a minha vida pela sua. Aí ele fica corrigindo o filho que ele ama. Não é desse jeito? É desse jeito. Olha o que ele fala. Verso número 7. É para a disciplina que perseverais. Aí entre parênteses, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, veja o esclarecimento dele mesmo. Se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? O que ele está dizendo para a igreja de Jerusalém é o seguinte: você não obedecia seu pai quando ele olhava para você com aquele olhar fulminante? É porque esse tipo de pai está em extinção nos nossos dias. Mas lembra daquele pai, igual a minha mãe, lembra quando ela olhava para você e você já decodificava a grande ira que se abateria sobre seus coros? Lembra daquele olhar? Não precisava dizer nada. Quando ela olhava para você, você dizia: agora quebrou na emenda. Está em extinção esse tipo de pai.
Mas você não obedecia? Você não obedece seu pai? Você não obedece sua mãe? Por que você não obedece Deus? Se você prestou atenção na leitura, você observou que o autor de Hebreus, ele está criando aqui uma construção paralela. Ele está dizendo, olha, o seu pai carnal, sua mãe carnal, que criou você, que corrigiu você, que educou você, fez isso de acordo com aquilo que que ele considerava ser o certo. Por quê? Pais erram também. Filho não vem com manual de funcionamento não, vem não. É peça única, intransferível e irrevogável. Cada um com seus pantinhos. Lá não vem um manual dizendo, não, esse aqui liga aqui, desliga aqui, assim, não. Não. O que deu certo para um, dá certo para o outro. Pai erra, mãe erra, mas ainda assim você obedecia. Deus nunca erra. Deus nunca falha. E Deus corrige na medida certa. Ele não é filho do homem para mentir. Ele não é homem para se arrepender. Ele não se equivoca na sua compreensão de absolutamente nada. Deus sabe o que faz. Você é que não sabe obedecer. É assim. Porque eu, na correção do meu filho, eu posso errar. E eu vou errar. Mas Deus, quando vier me corrigir, nunca vai estar errado. Aí a Bíblia diz, a vontade de Deus é boa, perfeita e... Justamente. Deus sabe quando precisa me corrigir. O negócio é que você é teimoso. Você é feito um carneirinho brabo. Você gosta de dar cabeçada, você é danado, né? Valente. Pois ele tem uma testa de ferro para amassar você bem direitinho. Deus domina sobre as nossas vidas. O problema é que a minha natureza é rebelde. O meu coração é transgressor. O meu coração é insubmisso. Já viu aquele tipo de menino? Ainda bem que os filhos de vocês nem é assim, né? Aqueles meninos barraqueiros que faz a maior zoada no mercado, já viu? Ainda bem que o de vocês nem é assim, graças a Deus, né? Você é daquele jeito. Você é pior ainda. Que Deus diz, não, aí você cisca, pula, grita, vai. Aí Deus diz, não vai, você vai. Aí o que é que acontece sempre? O que é que acontece sempre? Você se dá mal. Porque Deus não erra. E quando Deus diz não, Deus sabe porque está dizendo não. Quando Deus diz fica aqui, Deus sabe porque está mandando tu ficar ali. Quando Deus diz vai por aqui, Deus sabe porque está te mandando ir por aqui. Mas você se acha mais sábio do que Deus. Está errado. Sempre dá errado. Não tem como dar certo. Só que ele está dizendo que o Senhor nos corrige, o Senhor nos repreende, o Senhor nos exorta, o Senhor nos açoita, mas o Senhor faz isso porque nos ama. E se a gente se submete à autoridade dos nossos pais, por que nós não nos submeteremos à autoridade do nosso Pai Celestial? Compreende? E como é que eu me insurjo contra a autoridade do meu Pai Celestial? Quando eu afirmo que a palavra de correção do Senhor é para os outros, não é para mim não. Quando o pastor começa com esse sermão, aí você diz, isso é para... Ou então você diz assim, fulano devia estar aqui para ouvir essa palavra. Já ouviu esse negócio? Não, você não está aqui, é para você ouvir essa palavra. Mas você pode mandar o link da transmissão para ele também, não tem problema nenhum não. Quando você diz que a correção de Deus não é para você, é só para o outro. Tem gente que é assim ou não é? A correção só é do outro, o castigo só é do outro. O camarada está sofrendo, sabe que isso é castigo. Isso é castigo. Ele só não vê o castigo dele, né? Quando você afirma que a advertência do Senhor só é para os outros, não para si. Quando você trata a disciplina do Senhor como oposição, como perseguição e não como um ato de amor. Quando Deus começa a repreender você, chamar a sua atenção e exortar você à mudança de vida, aí você diz, o pastor está me perseguindo.
Eu estou enfrentando a oposição. O diabo está furioso com a minha vida. Já ouviu essa conversa? Eu já. Não, eu estou sofrendo perseguição. Por quê? Porque Deus está chamando a sua atenção. Aí você vive mentindo. Eu chego para você e digo, boa noite, deixe de ser mentiroso. O senhor está com raiva de mim? Aí você vive desmantelado. Onde eu chego, eu só escuto tranqueira sobre você. Aí quando eu chamo você com um amor paternal e digo, tome vergonha na cara. Ou eu tenho que usar termos mais polidos da língua da gramática portuguesa. Por gentileza, faça um polimento suave no seu semblante facial. Eu estou sofrendo perseguição. Não, é o Espírito Santo dizendo a você que você tem que mudar. Quando você usa a graça, essa graça que ele menciona um pouco mais atrás, que Cristo suportou a cruz, quando você usa a graça como desculpa para viver pecando sem mudança. Quando você vive pecando deliberadamente e você não quer mudar não, você diz, Deus sabe que eu sou assim. Deus sabe que eu sou assim. E não assusta você saber que Deus sabe que você é assim? E não assusta você saber que Deus conhece o seu coração e o íntimo da sua alma? Você usa a graça como desculpa para viver pecando. Ou então você rejeita a repreensão fraterna que o Senhor traz. Você rejeita a correção do Senhor. Você rejeita a disciplina do Senhor. Você rejeita o chamado do Senhor para que você abandone a sua transgressão. E por que Deus insiste com você a abandonar o pecado? Porque o salário do pecado é a morte. Se você insistir com esse caminho que você está indo, o fim será trágico e avassalador. E não tem essa conversa de você chegar lá e dizer, eu não sabia. Sabia sim. E se tiver sido eu o instrumento para lhe alertar, eu vou jogar na sua cara. Eu lhe avisei. Vou até beber água. Sim. Você entende? O autor bíblico está dizendo que eu preciso ter essa consciência clara. Se o Senhor está me corrigindo, é porque o Senhor me ama. É porque o Senhor me quer bem. É porque o Senhor quer o melhor para a minha vida. É porque o Senhor deseja que eu usufrua de todos os benefícios que a sua obra pode me proporcionar. O Senhor quer que eu experimente na minha vida todas as expressões gloriosas da sua benesse e do seu poder. Mas em vez de beber das águas cristalinas da fonte da vida, eu insisto em me jogar nas cisternas rotas do pecado. E o Senhor com misericórdia me chama ao arrependimento. Existem 3 características que definem uma autêntica e verdadeira igreja. Primeiro, a proclamação fiel do Evangelho. Não é falar o que o povo quer ouvir, é falar o que Deus está mandando. E como eu sei o que Deus está querendo falar? Na sua palavra, nem mais nem menos. Segundo, a administração correta dos sacramentos. Só tem 2: Santa Ceia e batismo. A administração correta deles. O terceiro elemento que os reformadores enxergavam como o ponto-chave para uma igreja ser autêntica: o exercício correto a verdadeira igreja disciplina os seus crentes. Para que isso? Isso vai resolver em quê? Se é ovelha, resolve. Se é bode, resolve também. É assim. A disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor que nos confronta. Disciplina não mata crente, não. Sabe o que mata o crente? É o pecado. A disciplina não mata, não. A disciplina ajeita, apruma. O pecado não, o pecado mata. O pecado lhe envenena, vai lhe matando, vai lhe como um tumor, vai crescendo dentro de você. A disciplina não. Ela às vezes amarga, mas ela cura. É como mertiolate. Lembra do mertiolate? O verdadeiro. Esse agora não, esse agora perdeu a graça. Aquele que era vermelho. Meu amigo, aquilo ali você separava a alma do corpo. Né?
Quando a gente ia correr, arrancava o estamboque do dedão, da cabeça do dedão. Aí a mãe vinha e passava, tinha uma palhetinha, lembra? Furada. Aí fazia assim, ó, pronto, ali você ia no terceiro sal e voltava. Ardia, mas curava. Porque remédio bom é remédio amargo. É assim ou não é? Entende? É amargo, mas é para a vida. É duro, mas gera vida. Aí os discípulos correram: Senhor, o povo está indo embora. Jesus, o povo está indo embora, e agora? Vamos pegar mais leve aí. Aí Jesus olhou para Pedrinho e disse: se você quer ir também, pode ir. Aí o que é que ele responde? Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Essa palavra às vezes me fere, mas é a mesma palavra que me cura. É a palavra que me esmiuça, feito um martelo na penha, mas me reconstrói como um oleiro moldando barro. É a mesma palavra que me confronta, que me joga na parede, que me humilha, que me quebra, mas me levanta do pó e faz de mim uma nova criatura. E é por isso que Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. E a gente não tem que ter medo da palavra. A palavra tem que ser pregada como ela produz vida. E o Senhor corrige, o Senhor me corrige, o Senhor corrige você. Mas não apenas isso, vamos avançar. Olha o que ele diz. Verso 10 e 11. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo. Segundo, melhor lhes parecia. Do jeito que eles achavam que estava certo. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. A expressão grega aqui é com excelência. Às vezes eu posso errar na dose da correção. Deus não. Para o aproveitamento, a fim de sermos participantes do quê? Da sua? Por que eu preciso? Porque sem santidade ninguém não vai ver. Não vai ver. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas o que é ser um santo? Ser santo não é viver enclausurado dentro de quatro paredes, não. Ser santo não é vestir um hábito e andar com esse hábito por todo lado, achando que isso é sinônimo de santidade. Não. Ser santo não é você admitir um estereótipo no seu vestir, no seu trajar, no seu se portar e achar que isso define a sua santidade. Também não. O que é ser um santo? É ser alguém que está separado do mundo, vivendo no mundo para a glória de Deus. Então você é santo no seu falar. Crente fala palavrão? Não sairá de vossa boca nenhuma palavra. Aí como é que pode? Todo mundo na empresa saber que sua boca é mais suja que esse canal que passa aí na frente. Pode não. O homem crente usa discurso malicioso? Tem conversa dúbia na conversa dele? De jeito, ainda mais se ele for casado. Não. O servo de Deus, a serva de Deus se porta indecentemente? Não. É santo. Na empresa é o funcionário exemplar. Chega cedo, sai tarde, cumpre cabalmente o seu serviço, ninguém tem o que falar dele. Pense no homem santo. Na universidade é o melhor aluno da turma. É honesto, não cola, não perturba, não degrada patrimônio público, é excelente. Pense no aluno santo. Na rua é conhecido por ser uma pessoa reservada, correta, não fica nas portas de mexerico, de conversa fiada, é uma pessoa que vive para o trabalho, cuidando da família. Pense numa mulher santa, pense num homem santo, pense num idoso santo, pense num jovem santo. Esse jovem que está vivendo no mundo, mas está vivendo com um objetivo: exaltar Deus, através da vida que ele leva. Entende? Eu sou lavador de carro. Não lave de qualquer jeito, lave para a glória de Deus. Eu sou um vendedor. Não venda de qualquer jeito, venda para a glória de Deus. Eu sou um gari. Não apanhe o lixo da rua de qualquer jeito, apanhe para a glória de Deus. Eu sou um grande empresário. Não seja qualquer empresário, seja um grande empresário para a glória de Deus. Seja o que você vai fazer, você faz como um santo. Mas não é aquela ideia de santidade construída, criada, pensada, idealizada pelas pessoas. Não pode cortar cabelo porque é santo. Não pode tirar a barba porque é santo. Ou não pode deixar a barba grande, né?
Aliás, tem que deixar a barba, não pode deixar a barba crescida, porque se você deixar crescida, você não é santo. Já viu esse negócio? Não pode usar bermuda, porque senão você não é santo. Não pode ir na praia, porque santo não vai para a praia. Uma vez uma mulher, meia hora de confusão comigo. Não, como é que um crente vai para a praia? Eu disse, indo. Mas um crente não vai para a praia. Eu falei, por que não vai? Quem foi que criou a praia? Foi o cão? A minha Bíblia diz que quem criou a praia foi Deus. A praia é do meu pai, eu vou tomar banho a hora que eu quiser lá. Agora, se lá tem gente desmantelada, é problema do desmantelo de quem está lá. Eu estou indo para tomar banho de praia, beber água de coco e ficar debaixo da sombra. Você está entendendo? Você está entendendo? A pré-reforma dizia, para ser santo, a gente tem que se trancar dentro de 4 paredes. Aí os reformadores abriram a janela e disseram, não, para ser santo a gente tem que sair na rua e viver de maneira digna para a glória de Deus. Isso é ser santo. Aí, o autor de Hebreus está dizendo que o Senhor me disciplina a fim de que eu seja participante da sua santidade. Para eu ser esse santo que exalta o Senhor com a minha vida. Aí ele fala, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. Quem é que gosta de ser corrigido? Alguém gosta de ser corrigido? De jeito nenhum. Você gosta de ser chamado a atenção? Você gosta de ser repreendido? Não. A não ser que você tenha um distúrbio no parafuso aí. Mas se você é normal, você não gosta. Ninguém vai saltitando, vou ser repreendido. Isso não existe. Se você vê, saia de fininho, é problema. Ninguém fica feliz com a disciplina. Ele não está negando isso. Mas ele diz, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Só que depois, produz um fruto pacífico. Aos que têm sido por ela exercitados, produz um fruto de justiça. Dói, mas molda você de acordo com o padrão de Deus. É amargo, mas fortalece você. É doído, mas te faz crescer e amadurecer. No mundo tereis, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Sim, a disciplina pode doer, pode amargar, pode ser insalubre, pode nos fazer entristecer, mas aquilo é momentâneo. Daqui a pouco nasce o fruto. E que fruto? O fruto de justiça. E aí você começa a entender que não existe culpa nem variação em Deus, mas toda necessidade de mudança está em mim. Aí você começa a entender que dura coisa é recalcitrar contra o Senhor. Aí você começa a entender que não adianta entrar no barco e navegar na direção contrária, Ele vai lhe levar para onde Ele quer. Aí você vai entender que não adianta relutar contra os planos do Senhor e os propósitos do Senhor, porque o Senhor é soberano e a sua vontade prevalecerá. A disciplina amarga, mas o salmista disse, necessário me foi ser afligido. Eu preciso viver no aperto, e você também. Olha, você quer ver crente desmantelado, ele está folgado demais. Quando folga demais, aí pensa numa desgraça. Agora quando a coisa pega, mas chega a dar gosto, hora de manhã, de tarde, de noite, lê a Bíblia todinha, não perde um culto, fica caçando coisa para fazer. Eu quero pregar, eu quero evangelizar, eu quero fazer tudo. Aí quando a vitória vem, ele desaprende o caminho da igreja no culto de oração. Ele desaprende o lugar que a Bíblia fica guardada na casa dele. Ele não sabe onde está, né? Ele esquece como é que ora, né? Ele esquece que crente honra o dia do Senhor. Esse dia é de quem, meu irmão? Não é dia de nenhuma outra coisa, e eu não quero saber. Não é dia de nenhuma outra coisa. Hoje é dia do Senhor, é dia de louvar, exaltar, bendizer e servir do amanhecer ao anoitecer unicamente ao nosso Deus, e ponto final. Mas aí ele esquece, aí ele começa a ir para outros cantos, fazer outras coisas, se enrolar com outras coisas, se envolver com outras coisas.
a corda vai puxar, viu? E quando puxar o laço é de vez. Aí vai engaguelar você. Nem precisava, mas você é teimoso. Nem assim? Diga amém. Que não seja você. Tomara que não seja eu, seja você. O Senhor produz em nós um fruto pacífico de justiça mediante a sua disciplina. E aí, para terminar, olha o verso 12 e 13. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Portanto, se Deus é seu Pai, haja como filho. Se você é filho de Deus, obedeça a Deus. Restabeleça suas mãos, restabeleça seus joelhos trôpegos e ande pelos caminhos retos, o caminho do Senhor. Se Deus é seu Pai, então entenda que disciplina não mata, mas ela cura você do efeito nocivo do pecado. Se Deus é seu Pai, então o ame com todas as forças do seu coração. Escute o seu chamado ao arrependimento e abandone o seu pecado. Se Deus é o seu Pai, não relute em destruir o ídolo que está no seu coração, seja ele qual for. Seja ele qual for, o destrua, o esmiúce e honre a Deus como seu Pai. E obedeça ao seu Pai, e ande em novidade de vida para a glória do seu Pai, e viva uma vida piedosa para exaltar e bendizer o seu Pai. Se Ele é o seu Pai, então por que você não o obedece? É uma grande incoerência, é uma gigantesca incongruência nós dizermos que Deus é o nosso Pai, mas não respeitarmos a Ele como nosso Pai. Esta semana saíram os dados estatísticos do censo religioso do Brasil. Muita gente que diz crente, não é? Um monte de filhos de Deus. Mas eu ainda vivo num país que os níveis de corrupção são absurdos. Mas eu ainda vivo num país em que a imoralidade é institucionalizada. Mas eu ainda vivo num país em que as coisas não parecem ter sofrido nenhuma micromudança, mesmo tendo um monte de gente dizendo que é filho de Deus. Aí ele está dizendo para mim e para você: eu te corrijo, porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu deixava você seguir a vida do jeito que você quisesse. Mas eu te chamo a atenção, eu te repreendo, eu te exorto, não para o teu mal, é para o teu bem. Qual é o pai que corrige o filho por maldade? Não. A gente corrige porque a gente ama. Ou não é? Existem limites, não é para sufocar você. Existem limites para proteger você. Por isso o Senhor nos chama a andar nos caminhos retos, como filho, seguindo o caminho que foi apontado pelo Pai. E para mim concluir, grave isso, grave bem isso. A disciplina que dói hoje, é o testemunho que edificará amanhã. Deus te corrige hoje, Deus te aperta hoje, e Ele vai apertar mesmo, até você ficar no ponto de bala. Enquanto você não estiver do jeito que é para ficar, Ele não vai parar, Ele vai lhe apertar até você ficar tinindo. Enquanto você não estiver no padrãozinho do Senhor, a moinha vai moer. É uma revelação que eu estou recebendo aqui agora. Diga amém. Você não quer sofrer não, né? Mas vai. Ele vai apertar você até que toda língua confesse
e toda boca declare, todo joelho se dobre, e você reconheça que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, para a glória de Deus Pai. Aí vai apertando, vai apertando, vai apertando, até você ficar legal. Jeremias viu o oleiro. Ele estava fazendo o quê? O que é que ele estava fazendo? Estava fazendo o quê? Amassando o quê? Amassando barro. Porque enquanto não ficar do jeito que ele quer, ele não para de amassar. Certa vez Jó, ao fim de seu livro, disse: antes eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar. Mas hoje, depois do quê? Depois de perder tudo, depois de ficar pobre, depois de adoecer, depois de experimentar um monte de agruras, hoje, Senhor, os meus olhos te veem. Querido, se Deus está corrigindo você, amarga, mas lá no fundo há uma faísca de esperança dizendo: frutos de justiça vão crescer na sua vida. Frutos pacíficos vão brotar na sua casa, e você viverá como um verdadeiro filho de Deus. Filhos que obedecem o seu Pai. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, diante dos teus olhos, absolutamente nada é oculto, Senhor. O Senhor conhece o profundo e as regiões mais escondidas do nosso coração. O Senhor sabe o que nós pensamos, o Senhor sabe o que nós sentimos, o Senhor sabe exatamente aquilo que trazemos em nosso ser. Nós precisamos da sua ajuda, Senhor, para sermos os filhos que o Senhor deseja que nos tornemos. Nesta noite, Espírito Santo de Deus, clareia diante dos nossos olhos tudo aquilo que nós precisamos abandonar. Clareia diante dos nossos olhos todas as bagagens e os excessos que nós temos carregado até aqui. Nos dá força para destruir os ídolos do nosso coração. Nos dá ousadia para tomarmos as decisões absolutas das quais temos fugido, titubeado até aqui. Cria em nosso coração, Senhor, um discernimento claro de que somos os teus filhos. Nos perdoe quando o nosso coração rebelde quis se levantar contra o Senhor, no momento em que o Senhor nos corrigiu. Nos perdoe quando a nossa fé fracassou, quando a nossa língua murmurou muito mais do que louvou ao Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe porque nós nos queixamos exatamente dos nossos próprios pecados e relutamos em admitir que precisamos todos os dias mudar. Ó Espírito do Senhor, assim como o Senhor amassava o barro até construir um vaso que lhe agradasse, quebra nosso coração aqui nessa noite, quebra nossa vida e nos reconstrói, Senhor. Nos faz ser verdadeiros filhos, nos dá a medida certa da compreensão de que a tua correção é prova cabal do teu grande amor por nossas vidas. Nos faz entender, Senhor. Nos faz entender, Senhor. Nos faz compreender. Tu és o nosso Pai. Nos corrija se for preciso, Senhor. Nos repreenda quantas vezes for necessário. Mas não permita que caiamos na desgraça de jamais sermos repreendidos por Ti. Não nos deixa seguir o nosso próprio caminho, Senhor.
não nos deixa fazer as nossas próprias escolhas, não nos deixa seguir a nossa própria rota, não deixa, Senhor. Mas como um bom pastor que com o cajado conduz a ovelha, nos puxa quantas vezes for preciso, nos corrige quantas vezes for preciso, nos exorta quantas vezes for preciso, mas não deixa que em um único dia que seja, não sintamos o teu amor paternal por nossa vida. É isso que te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém.